Fundada em 1761 na Alemanha, a Faber-Castell tem um forte compromisso com práticas ESG. A empresa é uma empresa familiar que está na nona geração e tem aí um compromisso com a sociedade e com funcionários. Por isso, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do trabalho da Faber-Castell. Aqui conosco a Lívia Frizeira, ela é gerente de sustentabilidade da Faber-Castell. Lívia, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG, tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria que você falasse um pouquinho do envolvimento da Faber-Castell, uma empresa tão conhecida, né, no mundo todo, em especial aqui no Brasil, que tem até uma questão de afeto com a população, né? Porque é uma Uhum. marca muito conhecida que participou da infância de muitas crianças e até depois dos adultos. Queria que você falasse um pouquinho das práticas ESG adotadas pela empresa. Legal. Eu sempre falo que a história da companhia em relação à responsabilidade socioambiental, ela não é de agora. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Na quarta geração, ali, o Lothar von Faber, em 1851, ele já se preocupava com práticas de responsabilidade social com seus colaboradores. Então, ele criou, veja bem, um plano de saúde, banco de poupança, fundo de pensão, construiu também moradias para seus colaboradores, uma creche para os filhos dos seus colaboradores. E lá em 1862, ele foi reconhecido, ele recebeu vários prêmios e honrarias frutos de diversas ações sociais naquela época. Veja, numa época onde nem se falava tanto, né, sobre responsabilidade social. E essas práticas sociais que começaram ali no coração da fundação da companhia, nessa quarta geração, elas perpetuaram por todas as gerações e hoje, liderada pela nona geração, elas estão ainda mais impulsionadas, né? Então, para dar um gás e fortalecer ainda mais as nossas práticas, nós temos o Instituto Faber-Castell, que foi criado para dar acesso de qualidade à educação para crianças em vulnerabilidade social. Então, desde 2008, o Instituto Faber-Castell apoia diversos projetos de proponentes externos que trabalham a educação para as crianças que mais precisam, projetos que são atuantes nas comunidades onde a companhia possui suas operações industriais, né? E esse instituto, ele tem 3 pilares de atuação, e acho que é super legal de compartilhar com vocês aqui. O primeiro pilar é investimento em projetos educacionais, né, e ações de assistencialismo no contraturno escolar de crianças. O segundo é melhorar as condições de ensino, então a gente entende aqui como uma companhia que navega no território da educação, uma marca tão forte nesse território, a responsabilidade pela marca de trabalhar em reformas, em condições seguras para estudo dessas crianças. Então, o Instituto ele trabalha com reformas de diversas instalações escolares e também destinadas à educação dessas crianças. E o terceiro pilar super recente, agora recém-lançado, é o apoio do Instituto a comunidades que sofreram com os impactos das mudanças climáticas. É o pilar ajuda humanitária, né? A gente entende que hoje não tem mais uma separação entre impacto ambiental e social, né? Os impactos ambientais afetam os públicos de diferentes maneiras, né? E por isso que o Instituto Faber-Castell, com a sua responsabilidade aqui pelo impacto social, trouxe esse terceiro e recém-novo pilar lançado para apoiar essas comunidades que já estão sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, é uma empresa que ela já nasceu com o lado ESG de forma intrínseca, né? O ESG é um termo que a gente conhece agora, que está Uhum. muito em alta agora, mas para Faber-Castell já é uma questão de séculos, né? Eles tinham essa visão que foi mantida e talvez adaptada de acordo com as necessidades da sociedade, né? Perfeito. E, por exemplo, o grupo Faber-Castell chegou no Brasil em 1930, né? E eu falo que tudo mudou quando a companhia já decidiu orientar o seu processo produtivo para a fabricação de lápis, já utilizando, escolhendo uma matéria-prima sustentável e renovável, que é a madeira de reflorestamento, em detrimento de outras possíveis matérias-primas menos sustentáveis, que poderiam ser, por exemplo, resinas plásticas. Então, a, a modelagem do modelo do processo produtivo, né, priorizando
o uso de matérias-primas renováveis e sustentáveis, em detrimento de outras que não são consideradas sustentáveis, eu falo que aí já a gente tem uma geração de valor muito intrínseca que mora mesmo no cerne dos negócios, né? E quando a gente pensa no portfólio da companhia, em média, 96% ele é preenchido por lápis, né, com madeira de reflorestamento. Eu falo que é um produto baseado na natureza, ou seja, veja bem, o nosso principal fornecedor é a natureza, é o fornecimento de madeira de reflorestamento, um dos principais stakeholders aqui para a nossa estratégia ESG, e o restante são as canetas plásticas que já estão sendo substituídas, né, corpo e embalagem, por materiais mais sustentáveis e renováveis. Então, esses exemplos, desde a quarta geração até como que o modelo de negócio ele foi estruturado, mostra para a gente a preocupação mesmo ali no coração do negócio. A caneta plástica, de material plástico, né, foi o principal desafio para a empresa, porque o plástico é o principal vilão, né? Acho que essa discussão deve ter sido um pouco mais intensa nos últimos anos. Sim, está sendo super desafiadora, né? Nós temos uma meta de atingir em 2030 55% dos nossos produtos plásticos com resinas sustentáveis. Está sendo super desafiador, é um processo muito que exige uma capacidade de inovação muito grande e os resultados que a gente já conseguiu atingir hoje, as nossas embalagens, atingimos 95% já de embalagens que a gente não está mais utilizando resinas convencionais e estamos migrando, né? Partimos e estamos continuando essa evolução, trazendo embalagens papel cartão e resinas sustentáveis. Então, hoje, 95% das nossas embalagens já são provenientes de materiais sustentáveis, né? E Lívia, queria que você falasse sobre a importância da adoção das práticas ESG dentro de uma empresa familiar, a importância da adoção dessas práticas para os funcionários e também para a sociedade. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Em relação à sociedade, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos. Então, hoje, está muito claro para a gente, mediante a todos os impactos que a gente já está sentindo no nosso dia a dia, a necessidade de uma mudança sistêmica, né? E não só representada ali por um ator. Então, essa mudança sistêmica que o mundo precisa, ela exige líderes com coragem, coragem para pensar além do lucro imediato, né? E a Faber-Castell é uma companhia que entendeu o seu papel na sociedade e ela vem buscando cada vez mais orientar o poder do seu negócio para entregar de volta todos os benefícios, toda a geração de valor que ela conquistou, ela busca entregar isso de volta para a sociedade, né? Então, ela entendeu o seu papel na sociedade nessa mudança sistêmica. Então, a gente precisa de líderes empresariais preocupados e engajados nesse movimento, que ele não depende de um ator apenas, ele é um movimento multidisciplinar de vários atores, de vários setores, né? O setor privado hoje, ele carrega essa sustentabilidade, essa responsabilidade de devolver isso para a sociedade, né? E eu sempre falo que cada decisão empresarial, ela é um ato de poder. E esse ato, na verdade, ele tem o poder de ou perpetuar ou desafiar as desigualdades estruturais e o cenário ambiental que a gente vive hoje. Então, a partir de um momento que você tem um ato que você está estimulando fornecedores, né, sua cadeia de suprimentos, a ter uma atuação mais responsável, mais inclusiva e sustentável, você está impactando todo esse ecossistema, né? E é esse impacto coletivo que eu chamo de mudança estrutural, que é o que a gente precisa hoje para virar a regra do jogo. Então, acho que esse é o papel de qualquer empresa hoje na sua sociedade, né? De entregar, de fomentar esse elo, esse ecossistema. E para colaboradores, eu vejo que isso ele é parte essencial, ele é a fundação ali para você moldar uma cultura consciente, uma cultura de lideranças humanizadas e uma cultura consciente, que ela traz o colaborador para a participação desses projetos. Ele sente ali que ele está inserido numa sociedade mesmo, com valores, propósitos muito bem fundamentados e que quer fazer o bem.
né, para todos os seus públicos de relacionamento. Então, o exemplo que eu trago é o nosso instituto, né? O instituto, ele é responsável por gerenciar todos os projetos sociais da companhia e também, no último ano, a gente trouxe para dentro do instituto o programa de voluntariado corporativo. Esse programa, a gente acaba convidando os nossos colaboradores para participarem das ações nos projetos terceiros que nós apoiamos via instituto, e isso é muito legal, porque é um momento em que a gente convida o colaborador para respirar, para viver aquele impacto positivo mesmo na veia. Então, a gente está percebendo, nesse último mês, a gente teve um aumento de 30% na representatividade de colaboradores engajados no nosso programa de voluntariado corporativo, e eu vejo que o Instituto, gerenciando o programa de voluntariado corporativo e outras práticas sociais que, como eu comentei com você, que vem de geração a geração, moldam uma cultura muito consciente e uma cultura de pertencimento, ou seja, onde o colaborador ele tem orgulho mesmo de pertencer àquela organização. Então, acho que é um ótimo exemplo aqui para tangibilizar esse retorno. Legal. E Lívia, é importante que essas informações, todas essas ações, cheguem para o público. Você falou da responsabilidade da empresa. Eu acho que essa responsabilidade ganha um peso ainda maior, levando em consideração que a empresa tem um papel fundamental na formação da sociedade. Quer dizer, a criança que está na escola está usando um lápis da Faber-Castell, ela está vendo ali que aquele lápis é de reflorestamento. Então, ela começa a enxergar a prática do reflorestamento, as práticas sustentáveis como algo natural. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É isso mesmo. Hoje, a Faber-Castell é a única do setor que planta a sua própria madeira de reflorestamento para produzir os lápis. Então, lá na década de 80, foi quando a companhia tomou a decisão de implantar os seus próprios parques florestais aqui no Brasil, né? Eles ficam localizados no interior de Minas Gerais, no município de Prata. E hoje, eu falo que os parques florestais próprios da companhia, eles garantem uma até mitigação de riscos ESG, então você consegue ter uma segurança financeira, você consegue garantir a qualidade e até evitar violações relacionadas às questões de direitos humanos, porque você faz o controle de todo o parque, você faz a gestão de toda a matéria-prima sustentável. Então, isso é muito bom para a estratégia ESG como um todo, né? Você produzir a sua própria matéria-prima sustentável e, ao mesmo tempo, você consegue contar essa história de uma maneira muito mais tangível para o consumidor final, porque hoje, se uma companhia ela tem diversas ações institucionais em sustentabilidade, ESG, mas ela não consegue alocar esses atributos, tanto no seu portfólio de produto e na sua narrativa institucional, a mensagem não chega para o consumidor. Então, eu vejo hoje que quando a companhia conta a história, né, divulga as ações dos seus parques florestais próprios, né, matéria-prima para os nossos ecolápis, isso consegue chegar muito na criança, no consumidor final. E o mais interessante é que, além desses parques florestais fornecer a matéria-prima, como eu te disse, de forma segura e consciente, hoje a gente consegue também contar para as crianças que esse território, ele habita, em média, 716 espécies de animais e vegetais, e nesse território também a gente foi detectados a presença de 50 espécies em extinção. E desde 1992 até agora, com os programas que fomentam a fauna e a flora dos parques, foi detectado um aumento muito grande de registros de espécies nativas e preservadas. Então, eu falo que essa história, ela chega para a criança e para o consumidor final de maneira muito mais tangível e ele acaba fazendo parte desse projeto ambiental, sabe? Dessa mudança, desse posicionamento da companhia. Que bacana, que história bonita da Faber-Castell. Lívia Frizeira, gerente de sustentabilidade da Faber-Castell, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Eu que agradeço, muito obrigada. Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo sobre ações sociais, de governança e de sustentabilidade para você que quer ficar conectado com essa sigla tão importante na atualidade, que é a sigla ESG. Visões ESG, investindo no futuro hoje.